Então, futuros aprovados, até agora, vocês já descobriram quando que o sujeito é simples, quando que ele é composto, quando que ele é oculto. Agora a gente vai para um outro nível de conhecimento que é muito cobrado nas bancas aí de concursos de processos seletivos pelo país, que é o tal do sujeito indeterminado. Então, olha só, quando eu fiz a classificação de sujeito simples e composto, o sujeito está expresso, está escrito ali, gramaticalmente escrito, tá? E aí eu vou só contar a quantidade de núcleos para saber se ele é simples ou se ele é composto. Quando eu tenho o sujeito oculto, eu consigo determinar qual é o sujeito pelo contexto ou pela desinência verbal. Pamela, e o sujeito indeterminado, como o próprio nome diz, alguém exerceu aquela ação. Só que é indeterminado, você não consegue saber nem se foi uma ou se foram várias pessoas. Esse é o conceito de sujeito indeterminado. E aí, como que a gente faz para indeterminar o sujeito na estrutura da nossa língua? A forma mais simples é colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem colocar ali um sujeito expresso, tá? Olhem só essa frase. Falaram muito mal de você. Gente, tem uma frase que eu detesto ouvir nessa vida. É essa frase. Falaram muito mal de você. A pessoa, quando ela quer lançar um veneno, ela usa muito, né, sujeito indeterminado. Ela quer fazer uma fofoca, ela quer contar qual foi ali a ação, mas ela não quer dizer quem foi que exerceu aquela ação. Aí, digamos que eu tenho uma amiga que seja muito venenosa, ela chega para mim e fala isso. Pamela, falaram muito mal de você. Né? E é uma amiga que é amiga de toda uma galera que eu tenho, assim, anda sempre todo mundo junto. E aí fizeram um encontro, só eu não fui. Quando ela diz, falaram muito mal de você, bicho, eu do jeito que sou, eu já vou ficar desconfiada. Já vou ali querer brigar com todo mundo, pô, estão falando mal de mim por quê? Né? Eu vou achar que ninguém gosta de mim naquela turma. Porque quando ela diz, falaram muito mal de você, você não sabe se todo mundo daquela turma falou mal de mim ou se foi apenas uma pessoa. Olha como é indeterminado. Né? Então é muito venenoso isso, pode ter sido só uma pessoa ali que falou, nem foi tão mal assim, só te criticou e ela veio com aquele veneno ali para cima de você. Então nessa estrutura, falaram muito mal de você, existe um sujeito, alguém falou muito mal de você, tá? Mas quem foi? Eu não sei, pode ter sido um, podem ter sido várias pessoas que tenham falado mal de você, tá bom? Semelhante aqui nessa outra frase, roubaram as flores do jardim. Tá? O caseiro chega e fala, olha, roubaram o caseiro, gente, olha que chique, né? Olha eu aqui achando que eu sou rica, né? Eu que lavo minha casa toda sozinha, mas digamos que eu fosse rica, e o caseiro chega para mim e fala, Pamela, roubaram as flores do jardim. Olha só, eu não sei se foi um ladrão apenas, se foi uma quadrilha, a gente não tem como saber dentro dessa estrutura, tá? Porque o sujeito, alguém roubou? Alguém exerceu aquela ação? Sim, mas eu não tenho como determinar. Então, este é o conceito de sujeito indeterminado, tá? Aí, não confundam quando que naquela estrutura, naquele contexto, você consegue determinar quem foi que exerceu aquela ação, embora o sujeito não esteja expresso. Olha só nessa estrutura. Rafaela, encontrei a Júlia e a Daniela. Falaram muito mal de você. Precisava lhe contar. Então, olha só, eu estou falando com a Rafaela. Ô, Rafaela, eu encontrei com a Júlia e com a Daniela. Falaram muito mal de você. Quem é que falou muito mal de você? Gente, foi a Júlia e a Daniela. Encontrei com elas, eu estou te contando, eu precisava te contar isso. Então, por mais que eu tenha essa estrutura, falaram muito mal de você, que fora de contexto é indeterminado, quando eu digo que encontrei a Júlia e a Daniela, e coloquei o verbo no plural, para não repetir Júlia e Daniela, tá? Eu deixei aí o sujeito oculto. Essa é a diferença. No oculto, eu consigo saber qual foi o sujeito pelo contexto. No indeterminado, eu não teria mencionado Júlia e Daniela. Eu poderia falar assim, nossa, encontrei uma galera aí, né? Olha só, uma galera e falaram muito mal de você. Aí sim, é indeterminado, você não consegue saber pelo contexto quem foi que falou mal, tá? A outra forma que existe de se indeterminar sujeito na língua portuguesa é utilizando o infinitivo impessoal. Vamos lembrar o que é infinitivo? A gente já estudou isso lá quando estudou verbo. Quais são as formas nominais do verbo, né? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo é o verbo ali na sua estrutura de dicionário, né? O falar, o estudar, conhecer, né? Quando tem a terminação a, i ou em alguns casos or, tá? Para conquistar seu coração, é necessário se esforçar muito. Para quem conquistar seu coração? Né?
É necessário quem se esforçar muito. Eu utilizei esses dois verbos aí, ó, no infinitivo impessoal. Eu não sei quem é que vai conquistar o seu coração. Pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas que irão conquistar o seu coração, né? E pode ser que uma pessoa se esforce ou que várias pessoas se esforcem muito para esta finalidade. Então, é um infinitivo impessoal. Eu não tenho como saber quem é que vai exercer aquela ação, tá joia? É diferente aqui dessa música maravilhosa de Sandy Júnior, né? Que é, garota, o que eu faço para ganhar seu coração? Me diz o que é que eu não faço, vou até lamber sabão. Eu tenho vários verbos aí no infinitivo, né? Quem é que vai ganhar seu coração? O que é que eu faço para ganhar? Então, para eu ganhar. Novamente, eu tenho que ir um paralelo. No contexto dessa música, você consegue descobrir quem é que vai ganhar seu coração. No caso, eu, né? Porque eu faço, eu vou ganhar seu coração. Aí, segue, ó. Namorar contigo é coisa que eu não faço. Namorar quem? Quem é que quer namorar contigo? Novamente, eu. Eu também tenho um sujeito aí oculto, não é indeterminado. Então, fiquem atentos. Quando eu posso determinar um sujeito ali pelo meu contexto, tá? Ele é oculto, ele não é indeterminado, mas agora vocês vão ver aí um pouquinho de Sandy Júnior, né? Bom, lembrar da infância um pouquinho? Vamos lá. Quero ver todos vocês com as mãos pra cima e rolando com a gente, vamos lá. Garota, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não faço, vou até lamber sabão. Sai fora, garoto, nem pensar no seu passo. Namorar contigo é coisa que eu não faço. Pra você mudar minha cabeça, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Garota, corta essa, rebolar não fica bem. Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem. Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar. Você não faz meu tipo, não insista que não dá. Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo. Enfrento o Mike Tyson, dou bolacha no Edmundo. Esse jogo duro não vai te levar a nada. Entrei em Fábio Júnior, sou mais eu nessa parada. Vai ter que rebolar. Todo mundo assina. Assim, vai ter que rebolar. Todo mundo rebolando, vamos lá. Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Garoto atrevido, tô achando que é meu tipo. É tão cara de pau, é bobalhão, mas é bonito. Eu tô apaixonado e topo o que der e vier. Contigo com dois tigos, quantos tigos que quiser. Pra alguém nos separar é ruim, hein? Vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Aí também gamei, você é um cara decidido. Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo. Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira. Eu pirei de vez nesse maluco deu bobeira. Vai ter que rebolar. Todo mundo assina. Quero ver. Vai ter que rebolar. Vamos lá, Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. todo mundo rebolando, vamos lá. Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo. Enfrento o Mike Tyson, dou bolacha no Edmundo. Esse jogo duro não vai te levar a nada. Entrei em Fábio Júnior, sou mais eu nessa parada. Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Agora,
Prestem muita atenção. A outra forma que eu tenho de indeterminar sujeito é utilizando um verbo não transitivo direto na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, prestem atenção. Eu falei verbo não transitivo direto. A gente já estudou quais são as classificações do verbo em relação à sua transitividade. Eu tenho o verbo transitivo direto, o transitivo indireto, que é aquele que requer preposição. Eu tenho o verbo intransitivo, que é aquele que não tem como complemento a ideia de algo ou de alguém. E eu tenho o verbo de ligação. Se eu estou falando que o verbo é não transitivo direto, ele só pode ser verbo transitivo indireto, ele pode ser verbo intransitivo ou ele pode ser um verbo de ligação. Então, ele tem que estar na terceira pessoa do singular. Não pode ter ali um sujeito expresso. E ele vai estar acompanhado do pronome ser, que nesse caso vai funcionar como partícula de indeterminação do sujeito. Na verdade, não é nem pronome, tá? É partícula de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Vamos olhar aqui essas frases. Vive-se bem em Brasília. Pessoal, neste caso, quem vive, apenas vive. Pô, mas não está vivendo bem? Sim, é o modo como eu vivo. Lembra lá de advérbio? Bem é o modo da minha vida em Brasília. Em Brasília também é o lugar, tá? São circunstâncias. Uma circunstância de modo, a outra circunstância de lugar. Então, o verbo viver, ele não está sendo complementado aí com a ideia de algo ou de alguém. Não estou vivendo a vida, tá? Eu estou só vivendo, portanto, é um verbo intransitivo. Ele está na terceira pessoa do singular. Pô, mas na terceira pessoa do singular, como é que é mesmo? Ele ou ela, né? E aí, ele está acompanhado do pronome ser. Neste caso, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Alguém vive bem em Brasília? Sim. Alguém vive. Eu sei quantas pessoas? Não, pode ser que todo mundo viva, pode ser que sejam só algumas pessoas que vivam bem em Brasília. Eu não tenho como determinar, mas alguém de fato está exercendo essa ação. Olha aqui a seguinte oração. É-se feliz naquele lugar. Eu tenho o verbo de ligação, né? Verbo ser, né? E aí, olha que loucura da gramática. Se eu tenho o verbo de ligação ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, né? Feliz é o predicativo do sujeito. É o que o sujeito é naquele lugar. Ele é feliz, é o predicativo do sujeito. Mas que sujeito? Indeterminado, gente. Com certeza alguém é feliz naquele lugar, mas eu não tenho como determinar. Novamente, o verbo é está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, que é o índice de determinação do sujeito. Vamos lá para baixo. Tratava-se de doenças gravíssimas naquela clínica. Olha só, quem trata, nesse caso, trata de alguma coisa. É um verbo não transitivo direto. Por que é não transitivo direto? Porque é um verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição ali no complemento dele, tá? E aí eu tenho o verbo transitivo indireto acompanhado do pronome ser e eu não tenho o sujeito ali expresso, tá? Alguém tratava de doenças naquela clínica? Sim. Eu tenho como saber quem? Não, não tenho como. Tá? Pode ser que fosse só um médico específico ou pode ser que fosse um corpo de médicos que tratavam de doenças gravíssimas naquela clínica. O sujeito está indeterminado. Vamos agora aqui para uma questão, tá, da PGDF do ano de 2021 da banca Sebrasp, que ela vai tratar de sujeito indeterminado. Olha como é que está lá na linha 17. Aqui, novamente, um texto longo, tá? E a gente vai lá para a linha 17. A construção sonha-se presente 3 vezes no último parágrafo do texto, é bom que o último parágrafo está ali destacado, vai ser fácil a gente encontrar, indica que a ação verbal é resultado da intervenção de um agente cuja referência é indefinida. Olha só como que eles estão falando de sujeito indeterminado. Eles não estão dizendo o sujeito é indeterminado, eles estão dizendo que é resultado da intervenção de um agente cuja referência é indefinida, tá? Vamos lá para o último parágrafo. E, no entanto, sonha-se. Sonha-se muito e a granel. Sonha-se sofregadamente, apesar das luzes e dos ruídos da cidade, da incessante faina da vida e da tristeza das perspectivas. Olha só, os verbos sonhar aí nas 3 ocorrências. E, no entanto, sonha-se. Quem sonha, apenas sonha, não sonha algo, tá? Não sonhou um sonho, ele apenas sonhou. É um verbo intransitivo, acompanhado do pronome ser. Você sabe que alguém sonha, mas você não consegue determinar quem é, tá? Continuando, sonha-se muito e a granel, a mesma estrutura, ó. Eu tenho sonha-se muito, não estou sonhando algo, eu estou sonhando muito, não. É a intensidade
com a qual eu estou sonhando. Eu estou sonhando bastante, é uma adjunto adverbial de intensidade, tá? E a granel, também estou falando da quantidade do sonho. São dois advérbios aí, tá? De intensidade. Novamente, o verbo sonhar é um verbo intransitivo. Você sabe que alguém sonha muito a granel, mas você não consegue determinar quem é. Um verbo não transitivo direto, acompanhado do índice de determinação do sujeito. E aí, na próxima estrutura, a mesma coisa. Sonha-se sofregadamente, apesar das luzes e dos ruídos da cidade. Sofregadamente, ó, terminou em mente, né? Advérbio, adjunto adverbial de modo. E aí eu tenho de novo a mesma estrutura, é um verbo intransitivo, tá? Eu não sei o que as pessoas estão sonhando, só sei que elas estão sonhando. E quem é que está sonhando? Eu também não consigo saber pelo contexto. Então, sim, essa ação verbal é resultado da intervenção de um agente, né? Alguém está sonhando, cuja referência é indefinida, sim, você não sabe quem é que está sonhando neste caso, tá? Usou o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, que nesse caso é um índice de determinação do sujeito. Agora, vocês não podem confundir, minha gente. E é isso que cai o tempo inteiro na prova. Quando eu tenho verbos transitivos diretos, tá? Eu falei que indeterminação é com verbos não transitivos. Agora eu estou falando de verbos transitivos direto. Tá? Eu amo você, eu comi bolo, então o verbo amar, o verbo comer, são verbos transitivos direto. Eles têm como complemento a ideia de algo ou de alguém sem qualquer preposição que faça essa conjunção, tá? Essa união desses dois termos, tá? Acompanhado do pronome ser, que nesse caso é uma partícula passivadora. Para que vocês entendam isso, vocês vão ter que entender um pouco, tá? De vozes verbais, das estruturas de agente ou paciente que existem na nossa língua, que é o tema da nossa próxima aula. A gente não vai se aprofundar aqui, tá? Só uma pincelada, porque na próxima aula a gente vai se aprofundar. Vamos lá. Olhem a frase. Eu criei expectativas. Pessoal, eu criei. Eu estou agindo. Tá? Quem foi que criou? Qual é o sujeito? Eu estou agindo nessa circunstância. E aí, se eu vou fazer a minha análise sintática, eu vou primeiro separar o verbo. O verbo criei, primeira coisa. Procura o verbo, criei. Quem foi que criou? Eu criei, sou o agente, tá? E quem cria, cria algo, é um verbo transitivo direto, né? O que eu criei? Expectativas. Complementou o verbo transitivo direto, você já sabe que é objeto direto. E é uma estrutura na voz ativa, tá? O sujeito está agindo nesse caso. Vamos agora inverter. Vamos para a estrutura passiva. Quando eu inverto, eu vou pegar o que era objeto direto, vou transformar em sujeito. E o que era sujeito, eu vou transformar em agente da voz passiva, exatamente do jeito que está aí, ó, na sua tela. Expectativas foram criadas por mim. Eu fiz uma inversão. É chamada de voz passiva analítica. Por que voz passiva? Primeiro, porque eu vou procurar o verbo. Foram criadas. Quem é que foram criadas? As expectativas, né? Notem que elas estão sofrendo a ação de serem criadas. Então, é uma estrutura de voz passiva. E por que é analítica? Toda vez que eu estou falando de analítico, é porque eu estou mantendo todos os termos. É maior a minha estrutura, tá? Eu mantive o sujeito, eu só transformei o sujeito em agente da voz passiva, eu mantive o objeto e transformei esse objeto em sujeito paciente e eu transformei o meu verbo em uma locução verbal. Eu mantive tudo ali, voz passiva analítica. E aí eu posso fazer de outra forma aí essa voz passiva. Eu posso colocar assim, ó, criaram-se expectativas. É considerada a voz passiva sintética. Como é que é isso, Pamela? Eu vou pegar o verbo, vou manter ali no mesmo tempo verbal, tá? A gente não pode mudar o tempo, né? Se é criei, é passado, então é criaram. E aí eu vou acrescentar o pronome ser, que é partícula passivadora. E vou colocar o sujeito paciente na frente. Criaram-se expectativas. Gente, criaram-se expectativas é a mesma coisa de expectativas foram criadas. E ela é tão sintética que ela simplesmente exclui o agente da voz passiva. O que era sujeito lá, na primeira oração, ele simplesmente some, tá? Então, como é que fica a minha análise sintática? Eu tenho um verbo transitivo direto, com o pronome ser, e na frente eu tenho o sujeito. Todas as vezes que vocês encontrarem um verbo transitivo direto acompanhado do pronome ser, vocês vão desconfiar que seja voz passiva. E aí, como é que vocês vão ter certeza? Passa para a voz passiva analítica. Se der certo, é porque criaram-se expectativas foram criadas. E aí o sujeito é paciente. E notem, o meu verbo eu coloquei no plural. Porque o verbo não concorda com o sujeito, mesmo que seja paciente. Então tem que ser criaram-se expectativas, tá? Se fosse no singular, se fosse só uma expectativa,
criou-se expectativa, também voz passiva sintética, ok? Agora vamos para essa questão, tá? Novamente da Controladoria Geral do Estado, do ano de 2021, auditor interno do Sebrasp, tá? Olha, um cargo muito importante, olha como foi cobrado. Questão 4, na linha 13 do texto, o vocábulo ser, aí ele tem os itens, gente, foi uma prova de múltipla escolha, tá? Vamos observar. Poderia ser suprimido sem alteração dos sentidos do texto? Encontra-se em próclise devido à presença do advérbio sempre? Indetermina o sujeito da forma verbal encontrava? Retoma a palavra povo? Indica reciprocidade? Aí vamos lá, tá? Vamos analisar tudo. Tem questões aqui que a gente ainda não estudou, mas a gente vai dar uma pincelada para poder resolver esse fato aí, tá? Olha como é que estava lá. Você vai lá na linha 13, você vai encontrar a seguinte frase. E no meio daquele povo todo, sempre se encontrava uma alma boa. A frase é tranquila, né? De se entender. Quando eu tenho essa estrutura, eu tenho a seguinte análise sintática. Eu vou primeiro procurar o verbo, né? Qual que é o verbo? Se encontrava. Eu tenho o verbo encontrava, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem encontra, nesse caso, encontra algo. Né? Encontrava o quê? Uma alma boa. Todas as vezes que eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado do pronome ser, você vai desconfiar que seja o quê? Voz passiva sintética, tá? Como é que você vai ter certeza que é? Você passa para a voz passiva analítica. Uma alma boa era encontrada. Ok? Então é voz passiva mesmo. Continuando a minha análise. Então eu tenho uma partícula passivadora com o verbo transitivo direto. E uma alma boa é o sujeito paciente. Aí vamos lá para os outros. Né, uma conjunção, não tem função sintática. No meio daquele povo todo, eu estou indicando onde é que eu encontrava alma boa, tá? É uma circunstância, tá? É uma adjunta adverbial de lugar. Sempre é a frequência com a qual eu encontrava uma alma boa, tá? É novamente uma circunstância. A adjunta adverbial de frequência. Aí vamos lá para o item A. Poderia ser suprimido, sem alteração dos sentidos do texto, o pronome ser. Vamos ver se eu poderia. Se eu suprimir, vai ficar assim, ó. E no meio daquele povo todo, sempre encontrava uma alma boa, tá? Então, o que acontece? Antes, eu tinha uma alma boa, era encontrada. Agora, eu digo que alguém sempre encontrava uma alma boa. Então, o meu sentido do texto vai mudar? Vai mudar, tá? Levemente. Então, eu não poderia marcar esse item. Vamos lá para o item B. Vamos ver em relação ao vocábulo ser, qual que eu vou marcar. Ele encontra-se em próclise devido à presença do advérbio sempre? Sim, quando a gente for estudar ali colocação pronominal lá no módulo complementar, eu deixei por último, porque a gente precisa ter muito conhecimento para ir para a colocação pronominal, a gente vai saber que o advérbio é uma palavra atrativa, por isso que o pronome estava antes do verbo, tá? Então, continuando. Agora, o item C. Conforme a análise da frase original, item C, indetermina o sujeito da forma verbal encontrava. A gente já sabe que alguém era encontrado, né? Quem é que era encontrado? Uma alma boa. Então, o Sebrasp vai sempre ali brincar, te colocar na dúvida, se quando eu tenho o verbo e o pronome ser, se o sujeito é indeterminado ou se ele é um sujeito paciente. Tá? Se é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. A gente já sabe que quem encontra alguém. É o verbo transitivo direto. A gente já sabe que tem um sujeito que é paciente, uma alma boa. Então, o item está errado. Tá? Sabemos que uma alma boa é sujeito paciente, determinado, expresso, inclusive, simples. Né? Qual é a palavra mais importante? Alma. Vamos lá para o item D. O pronome ser retoma a palavra povo. Não, gente. A gente já sabe que o pronome ser é o quê? É uma partícula apassivadora. Não é um pronome que esteja fazendo referência a qualquer outra coisa. Ele é simplesmente uma partícula passivadora e não um pronome pessoal. Também não seria esse que você iria marcar. Agora, vamos lá para o item E. Está questionando, tá, se o vocábulo ser indica reciprocidade. Gente, o que é reciprocidade? Vamos primeiro pensar em algo reflexivo. Quando eu digo assim, ó, ela se olhou no espelho, só para que vocês entendam. Gente, ela está olhando a ela mesma, tá? É uma ideia reflexiva, tá? Inclusive, eu usei aqui a estrutura de espelho para vocês terem essa ideia de refletir a imagem. Agora, se eu disser assim, ó, elas se olharam no espelho,
Olha só, tem mais de uma pessoa, tá? Então, sei lá, 2, 3 mulheres, tem lá o espelho, elas se olharam. Aqui fica ambíguo, tá? Você não sabe se elas olharam a si mesmas, cada um olhou para si, ou se uma olhou para a outra, ali no espelho, tá? Se for a si mesma, eu tenho a ideia de reflexivo. Se for uma outra, eu tenho a ideia de reciprocidade, tá? Então, quando eu coloco lá que se encontrava uma alma boa, eu poderia até ter utilizado essa estrutura, que o fulano se encontrava com o ciclano, tá? Nesse caso, eu tenho uma ideia recíproca, um encontrou com o outro. Mas nesse caso não, eu só disse que uma alma boa era encontrada. Então esse pronome ser, ele é, como nós já sabemos, uma partícula passivadora, ele não está indicando a reciprocidade. Portanto, o item aí a ser marcado realmente era o item B, tá? Se você soubesse ali colocação pronominal, você não precisava nem fazer todas as outras análises, tá? Mas a gente está fazendo aqui por uma questão didática para ir treinando aí esse tipo de questão. Agora vamos para essa prova, tá? Que foi da Polícia Militar do Maranhão, do ano de 2017, para os cargos de médico, psicólogo e veterinário. Se não me engano, era para tenente, tá? Também da banca Sebrasp. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque aqui tem uma pegadinha. A gente está trabalhando sujeito indeterminado e sujeito paciente, né, quando tem uma estrutura de voz passiva sintética, e aí pode ser que você fique perdido aí, pensando só nessa análise, e você acabe não percebendo o que a questão está perguntando. Vamos lá para o item 2. Olha só. Dado o emprego da partícula C, e esperava-se, na linha 9, e sabe-se, na linha 15, é impossível determinar de modo preciso quem esperava que as células tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas e quem sabe que as células tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. A gente olha aí, tá, o verbo esperar e o verbo saber, nesse contexto, eles estão numa estrutura de voz passiva sintética, tá bom? Então, vamos olhar aqui a análise. Vamos fazer a análise primeiro com base na voz passiva sintética. Eu tenho a estrutura. Esperava-se que as células tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas. Quem espera, espera algo, certo? Esperava-se isso. É um verbo transitivo direto, acompanhado do pronome ser. Eu vou desconfiar que seja partícula passivadora. Eu posso dizer que era esperado que as células tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas. Portanto, eu tenho uma estrutura de voz passiva, né? Tudo que vem depois, essas células tronco, blá, 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 tudo isso é sujeito paciente, é o sujeito de esperava-se. E aí eu tenho a outra estrutura. Sabe-se que as células tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto, né? Novamente acompanhado do pronome ser, eu vou desconfiar que seja voz passiva sintética, eu vou transformar em voz passiva analítica para ver se a minha tese tem fundamento. Vamos lá. É sabido que as células tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Novamente, eu sei que o sujeito do verbo saber é que as células tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Só que o item não está perguntando qual é o sujeito gramatical. Não é essa a questão. Olha o que ele está dizendo. Que dado o emprego da partícula C, esperava-se e sabe-se, é impossível determinar de modo preciso quem é que esperava, quem é que sabia. É isso que ele está dizendo. E sim, de fato, pelo texto, você não consegue determinar quem é que esperava, quem é que sabia alguma coisa. Pô, mas é voz passiva, sim, mas ele está procurando o agente da minha ação. E como é uma voz passiva sintética, não tem o agente da voz passiva, tá? Eu não consigo determinar de modo preciso quem é que esperava, quem é que sabia, tá bom? Eu consigo determinar quem era esperado e o que era sabido. Perceberam? Então, não confundam aí o sujeito gramatical, tá? Com a ação do verbo, quem é que está exercendo aquela ação ali dentro do contexto. Novamente, essa ideia, você tem que ter muito cuidado. Aqui não era uma questão de gramática, era uma questão de interpretação. O item estava certo. Então, de sujeito indeterminado, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Tá? Eu posso indeterminar sujeito utilizando o infinitivo impessoal, o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Falaram mal de você, ou um verbo não transitivo direto acompanhado do pronome ser, que nesse caso é o índice de indeterminação do sujeito. E aí, lá, eu não posso confundir o índice de determinação do sujeito com partícula passivadora, mas a gente vai trabalhar isso melhor na aula de vozes verbais. Na próxima aula, a gente vai tratar de sujeito inexistente. Então, segura aí que daqui a pouco tem mais.